Bom dia, como vocês estão? Eu me chamo Ricardo Pacheco, estou falando de Brasília, cidade que eu nasci, cresci e ainda estou por aqui. Enfim, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha história, né, já que eu entrei no ramo da fotografia também. E eu quero reconstruir um pouco, né, a minha ligação com a fotografia. E falar um pouquinho da fine art, né, dos meus interesses, da vida selvagem. E eu espero que vocês gostem. Bom, antes eu quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, se de alguma forma ele te trouxe alguma informação relevante, curta, compartilhe, deixe algum comentário. É muito importante para que o vídeo possa chegar ao maior número possível de pessoas. O ramo da arte é um ramo extremamente complexo de se entender. E dentro desse ramo existe a linha da fotografia. Infelizmente, agora nós perdemos o grande mestre Sebastião Salgado, né? Mas ainda assim nós temos muitos fotógrafos que realizam um trabalho fantástico em todos os ramos da fotografia. E é isso que eu quero falar um pouquinho, né? Dessa minha ligação com a fotografia. Bem, como eu entrei na fotografia? Eu ainda era estudante de Direito, afinal, deixa eu falar um pouquinho, né? Da minha trajetória profissional. Eu sou professor de História já há 30 anos. Eu trabalho em escola pública com alunos, já trabalhei com alunos de ensino médio, fundamental, educação de jovens e adultos. E agora, mais no final da minha carreira de professor, estou trabalhando com alunos adolescentes. Mas quando eu era ainda estudante de Direito, eu peguei uma máquina bem simplesinha, bem básica, e comecei a fotografar. O ambiente escolar, a rua, fiz muita fotografia urbana, fiz astrofotografia, que é a fotografia do céu noturno. Aqui em Brasília é o paraíso para quem ama a fotografia do céu. E alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu estava lá na Chapada dos Veadeiros quando entrei em um congresso de ornitologia, congresso de observadores de aves. E aí a minha percepção mudou em relação à fotografia, né? A partir dali eu comecei a ter interesse em fotografar as aves. Inclusive tem aves cantando aqui, se vocês conseguirem ouvir. E de uns 2, 3 anos para cá, eu me aprofundei muito na observação de aves, né, quando eu decidi realmente ficar nesse ramo da fotografia. E foi uma mudança da água para o vinho, porque aí eu ampliei os meus horizontes, não só na fotografia, mas principalmente em relação ao ser humano. E há uns 4, 5 anos para trás eu resolvi conhecer um bioma brasileiro que é um bioma fantástico, que é o Pantanal. Em termos de riqueza visual, de cenário visual, eu acredito que o Pantanal supere até a Amazônia, ou fica bem próximo ali em relação no que diz respeito à riqueza visual. Muitas aves de todos os tipos, muitas onças, jacarés, serpentes, os rios que são fantásticos, inigualável. E quando eu comecei a fotografar com essa máquina bem básica, né, eu comecei a estudar a fotografia. Comecei a entender como é que funciona uma câmera, como é que funciona ali o principal tripé da fotografia, que é o ISO, o disparador, o obturador e o diafragma. E desde então eu tenho me aprofundado nesse estudo, né, de como a gente pode tirar o melhor de uma máquina aprendendo sobre esse tripé, ISO, obturador e diafragma. E a escola que eu tive foi uma escola bastante interessante, porque eu passei por todos os ramos, como eu falei, um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de fotografia de rua, de arquitetura, um pouquinho de céu. E eu acredito que esse aprendizado ele me deu
pré-requisito suficiente para que eu pudesse fotografar e iniciar na vida selvagem. E desde então eu tenho dedicado, enfim, me aprofundado nesse estudo, né, de como realizar uma fotografia interessante, né, uma fotografia que tenha algum valor comercial, que tenha algum valor artístico, para que a gente possa, enfim, trazer para as pessoas a importância da preservação. Não só a questão da preservação, mas da conservação. E mais recentemente agora eu decidi estabelecer uma relação de nós seres humanos com as pessoas que vivem nesses locais, que vivem nessas regiões. Em muitos casos são regiões remotas, de difícil acesso. Mas é aí que está a cereja do bolo, vou dizer assim, né? É aí que está o passo além na fotografia. Você estabelecer uma relação entre o meio ambiente e as pessoas que vivem nesses locais. E no ramo da fine art, como foi que eu entrei nesse ramo? No início eu fotografava apenas como um hobby, né? Apenas como um interesse pessoal, né? Entender a imagem, tratar uma imagem e colocar para os amigos, né? Para a família. E aí eu fui percebendo que as imagens que eu estava realizando de diversos animais, elas começaram a ficar boas, né? Guardada a devida modéstia. E aí eu decidi entrar no ramo da fine art. O que é a fine art? A fine art, traduzindo, são as consideradas belas artes. E a fotografia é um ramo bem interessante, porque ela traduz um pouco, ela traduz a percepção da fotografia de fine art, ela traduz a percepção do fotógrafo naquele momento. A luz que ele usou, o cenário, a profundidade. E a fine art, ela possibilita você trabalhar com elementos que a maioria das pessoas não conhecem em relação à fotografia. Bem, então tem uns 2, 3 anos que eu resolvi, até menos, um ano e meio, 2, que eu resolvi entrar nesse ramo. É um ramo extremamente competitivo, é um nicho da fotografia. É um nicho que ele muito fechado, né? Você precisa criar conteúdo, criar uma linha de trabalho. A minha linha de trabalho, ela é voltada basicamente para a fotografia de vida selvagem, dentro da fine art, mas é um ramo muito complexo, muito fechado. E aí eu decidi, né, entrar nesse ramo, entrar nessa categoria da fotografia para trazer para as pessoas, trazer para a sociedade, trazer para nós seres humanos, não só a questão da beleza, né, da estética, mas principalmente a questão relacionada à preservação do meio ambiente. A fotografia ela tem um papel fundamental, a fotografia de vida selvagem, ela tem um papel fundamental porque ela traz imbuída nela, né, o conceito de preservação. Se nós não preservarmos, nós não teremos natureza daqui a alguns anos. Então, o caráter principal da minha fotografia é trazer uma questão estética, né, uma questão ali de beleza, de ornamentação, mas principalmente trazer para as pessoas a importância de nós preservarmos os nossos animais e também os nossos amigos, né, os seres humanos que ali vivem. Bem, e aí eu, né, resolvi criar um site, www.fineart.com.br, onde eu coloco todas as minhas fotografias, né, coloridas, preto e branco, fotografias já dentro de um ambiente. E também coloquei as minhas fotografias em algumas galerias. Eu coloquei em 2. Uma aqui do Brasil, que é a Art Index, que é de São Paulo, e uma em Londres, que é a Sat Art Gallery. Então, nesses 2 espaços virtuais, eu coloquei as minhas imagens, né, em vários tamanhos. A Fine Art ela trabalha com
tipos de papéis, tipos de telas que são diferenciadas. A Fine Art, ela possibilita você ter uma imagem por mais de um século, né? Ela permite você ter um retorno do seu custo assim por muitos e muitos anos. E por agora eu comprei um drone. Não satisfeito apenas com a minha máquina, eu comprei um drone para contar um pouquinho dessa história. Não só da Terra, mas também do céu. Eu estou gravando de uma GoPro, já tem uma máquina para usar dentro da água. E agora eu comprei um drone para, enfim, contar um pouquinho, mostrar um pouquinho da beleza lá de cima. Então é isso, gente. Essa é um pouquinho essa é um pouquinho da minha história em relação à fotografia. Eu uso equipamento Canon, tenho lentes teleobjetivas, tem lentes mais próximas ao objeto, ao assunto, né, as grandes angulares. E por agora em julho, eu estarei retornando ao Pantanal porque eu comecei a fazer um livro. Eu comecei a desenvolver um livro sobre um povo indígena do Pantanal, um povo originário. Eu quero contar um pouquinho da história deles, principalmente porque eles estão, enfim, perdendo ali a sua identidade cultural, principalmente a sua língua. Eles vivem em uma região bem remota do Pantanal, do Mato Grosso, ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E eu quero fazer um livro contando um pouco dessa história, né? Da importância da preservação das culturas, não só dos Guatós, mas de outras populações indígenas. E agora em julho estarei retornando, logicamente que eu irei ver onças, porque agora em abril eu não vi. O Pantanal está bem cheio, o Pantanal está bem verde, mas eu não consegui ver nenhuma onça, né? Enfim, dormi cercado por elas, mas não vi nenhuma. Mas vi muitas aves, enfim, foi fantástico. Pôr do sol, uma comida excelente. Aqui eu quero deixar uma recomendação para quem tiver interesse em conhecer, viver um pouco, né, da vida no Pantanal. Tem o Recanto do Pajé, que é uma comunidade indígena localizada entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, na pessoa do Pajé Adílio, que me recebeu muito bem, ele e a sua esposa. Fui muito bem tratado, fizemos muitos passeios, aprendi muito com eles. E agora em julho estarei retornando, né, para ficar lá no Recanto do Pajé. Então, se você tiver interesse em conhecer o Pantanal, um Pantanal virgem, um Pantanal muito preservado, né, muito quase que original, porque original ele não é, mas assim, um Pantanal bem próximo do que era o Pantanal há 100, 200 anos, eu recomendo ir ao Recanto do Pajé, né? Ele pode negociar com você, ele pode te falar o melhor momento, o valor, né? Ele vai te ensinar um pouquinho de tudo sobre a importância de nós preservarmos o Pantanal. E é isso. E aí eu quero deixar aqui registrado, né, a importância de nós preservarmos o meio ambiente, preservarmos a nossa natureza, preservarmos a água, porque eu até fiquei sabendo que existe uma proposta de se construírem hidrovias no Pantanal. E aí será o fim. Já existem muitas mineradoras que ali trabalham, retiram ouro. Alguns rios já correm o risco de serem mortos, extintos. E a minha fotografia, ela tem esse papel, que eu acredito que seja até um papel mais social, né? Eu quero trazer para as pessoas que não têm a coragem de ir a importância de nós mantermos aquele bioma vivo, sustentável. Sem ele, a vida humana ela correrá um sério risco, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se ele te deixou alguma importância, te trouxe alguma mensagem importante, curta, deixa o like, compartilhe. O meu site é www.fineartfp.com.br. Se você tiver interesse em ver alguma imagem, existem dezenas e dezenas de imagens lá. Entre em contato, peça a sua imagem.
agregue valor ao seu espaço. Eu tenho uma fotografia aqui impressa, né, em uma tela que é fantástica, uma onça. E eu sei que aquela imagem ela irá permanecer do jeito que ela foi impressa por 80, 90, 100 anos. E a proposta é essa, né? Trazer um pouco de beleza, trazer um pouco de consciência ambiental, para que a gente consiga preservar a espécie humana aqui na Terra. Tá bom? Então deixe o seu like. Um abraço para vocês. Fiquem bem. E logo, logo eu irei fazer mais vídeos do Pantanal, das aves, dos animais, da viagem. Agora olhando um pouquinho de cima, né? Falando um pouquinho das minhas viagens a 10, 15, 20 metros de altura, para que a gente possa ter uma noção melhor até do que é o Pantanal. O Pantanal visto só a nível da terra é uma coisa, o Pantanal visto de cima é uma outra. E agora eu pretendo aliar as duas, o Pantanal visto da nossa percepção mais horizontal, como da percepção também vertical, tá bom? Então um abraço e até a próxima.